Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Que Deus esteja ricamente abençoando a sua vida e que Deus esteja enchendo o seu coração de dádiva nesta noite. Eu estou imensamente alegre de chegar a alcançar muitos corações e saber que Deus vai fazer uma tamanha obra. Eu quero falar com você sobre um assunto pertinente nas Escrituras. Nós temos falado aqui, nós encontramos um texto maravilhoso que é em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao versículo 32, ele fala de um assunto maravilhoso, que é uma comparação que Jesus coloca, a parábola do filho pródigo. E quando ele conta essa história, ele diz algo surpreendente aqui nesse texto. Nós vemos a dependência total de Deus, o qual nós devemos entender o propósito de Deus. Qual é o plano de Deus? Nós entendemos aqui que um pai amava cordialmente, com o coração voltado para os seus filhos. Nós vemos aqui filhos, nós vemos aqui família. Por que Jesus colocou isso na sua parábola? Ele colocou algo que o liga, ali fecha aqui um ângulo maravilhoso de pai e filho. É algo extraordinário. E aí quando a gente vê aqui essa graciosidade deste homem, administrando os seus bens, colocando tudo ali. Mas uma certa feita, aí um deles, o mais moço, aí chega ali e começa a se posicionar diante desse pai e pede então a sua herança. E aí sai e gasta tudo absolutamente de qualquer forma. Eu começo a olhar para nós humanos, né? Mas antes eu queria ler com vocês do versículo 22 a seguir, é o que eu quero ter na minha palavra nesta noite. Versículo 22 diz assim: O pai, porém, disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, vesti e pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque operou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amados, eu vejo várias mensagens pregando sobre este acontecido, e aí eu começo a meditar um pouquinho. A gente se atém mais na pessoa que tomou posicionamento, atitude. Claro que foi errado, mas ele foi corajoso. Ele estava debaixo do poder do pai. Estavam os dois filhos debaixo do poder do pai. E nós vemos que vivemos nos dias de hoje. Nós vemos aqui que não tem nenhum que tem muita regalia. Nós olhando para as conversões, maneira de ser crente, que atitude nós tomamos como pai, como Deus o nosso pai e nós como filho. Quando alguém vende tudo aqui, como pediu a herança, o mais novo pediu e saiu precipitadamente. Ele desceu ao caos, ele deixou-se declinar como ser humano, ele deixou-se levar como ser humano, gastou tudo, teve fome, padeceu necessidade, sofreu angustiado. A gente olha para nós, a raça humana. Quando eu me converti, já há muito tempo, a minha vida era dissoluta, eu não acreditava muito em Deus, não levava muito a sério, estava debaixo da potente mão de Deus, estava lá como filho, mas estava como um filho rebelde, um filho distanciado, né? Mas eu tive Deus me alcançou aos 14 anos de idade, mas nós vemos que nós temos às vezes que deixar-se levar. Eu olho aqui a atitude desse jovem. Você, de repente, olha para mim e começa a analisar assim: mas o que o pregador quer chegar? Onde ele quer chegar? O que ele quer trazer de diferente nesse texto? Amados, nós contamos 2 filhos. Um foi corajoso, tomou a herança e saiu. Fez tudo errado, fez tudo, mas reconheceu e arrependeu de tudo.
o outro que estava com o pai. Nós vemos aqui, olhando no texto, nós vemos bem claro, ele tinha toda a liberdade, mas era também um desviado. Ele não entendia o plano de Deus, não conhecia seu pai inteiramente, ele não aproveitava a regalia que tinha, ele não tomava posse de tudo que ele tinha. Quantos crentes têm desta forma? Quantas pessoas nós temos na igreja que acusam o outro pelo erro que ele faz e acusa ele como filho pródigo e tudo mais, distancia-se de Deus ali, ou faz com que as pessoas se separam de Deus, dizendo que ele é o filho pródigo. Mas pare um pouquinho e pense, quem é o pródigo mesmo? É só o que saiu ou o que ficou? Porque de repente ele não caiu a carapuça de filho de verdade. Quando nós olhamos aqui para o versículo 22 a seguir, o pai recebe o filho com todo carinho, manda arrancar aquela roupa suja, aí veste ele como filho novamente, coloca um anelzão no dedo dele, marca ele como filho. E aí o outro que vem chegando ali do trabalho mais tarde, ele chega lá e olha aquilo e começa a desdenhar, a dizer: olha pai, como é que o senhor faz uma coisa dessa? Eu sirvo o senhor há tanto tempo, nunca transgredi a sua ordem, e o senhor nunca nem me deste um cabrito. O pai vira para ele e fala: filho, o que é meu é seu, está tudo seu aqui, você pode pegar quantos cabritos quiser, fazer tudo o que você quiser. Mas ele não sabia tomar posse da bênção. Quantos crentes que estão debaixo da proteção da mão de Deus e não usufruem da graça do poder de Deus? Quantos crentes que acham que é o que serve a Deus, o que caminha com Deus, mas sem saber que ele é um transgressor, ele não conhece o potencial do seu pai. Amados, é tempo de nos pararmos um pouquinho e analisar a vida desses dois jovens. O outro reconhecia inteiramente, porque ele desceu o caos, ele desceu nas profundezas do abismo total, e Deus resgatou ele ali, o pai resgatou e colocou ele. É o filho amado que havia morrido, que havia sumido, que havia desaparecido, que havia então distanciado. Ele estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Ele foi reconquistado, porque ele se encontrou dentro dele. Esse pródigo aqui, ele se encontrou dentro dele. Quantas pessoas que estão aí como crente e não se encontrou como crente? Eu conheci um cidadão, ele nasceu no berço evangélico, cresceu aos 40 e poucos anos de idade. Ele chegou um dia na igreja, enquanto o pastor estava pregando numa escola dominical, ele se destampou em choro, caiu de joelho e lamentava e chorava, e aí dizia: por que eu não sabia isso lá atrás, quando muito mais jovem? Por que eu não ouvi isso, não entendi isso lá atrás? Quer dizer, a conversão dele se deu depois de 40 anos que estava na igreja. Amado, é tempo de nos analisarmos. Você tem tomado a posse das bênçãos de Deus na sua vida? Ou você está vivendo aí de migalhas aí, achando que Deus precisa de pessoas que vivam de migalha? É tempo de você tomar posição. Você é um servo, mas um servo escolhido. Aí Jesus disse lá na Bíblia, quando ele estava orando para os seus discípulos, ele disse para nós que nós somos chamados de amigo, não de servo, mas de amigo, porque o amigo sabe o que o seu Senhor faz. É muito mais além a relação de pai e filho aqui. Ele é amigo, se torna amigo, ele se torna então merecedor das dádivas, receber a bênção de Deus, conhecer o nosso Pai em potencial e tomar posse da nossa herança. Saber que o nosso viver aqui na terra é você conhecer a grandiosidade de Deus, adorar a Deus aqui como se aqui fosse um céu, servir ao Senhor como se Ele fosse dono de tudo. Tem que conhecer esse Deus tremendo, porque esse Deus está cuidando de tudo. Eu vejo crentes aí falando no público que vai ter um encontro com Deus. Eu começo a olhar: que encontro com Deus? Onde? Quando? Porque o encontro com Deus é todo momento. Eu vivo com Deus, Deus está em mim e eu estou nele. Então em que encontro que ele vai ter com Deus? Que Deus ele vai encontrar? Então é uma situação crítica. É tempo de você analisar o que você está vivendo, o que você está falando, ou o que você está vivenciando. Tem que viver realmente uma vida plena com Deus. É o tempo todo. Eu vou tirar um tempo para Deus, eu vou tirar um... Você não tem esse tempo, meu prezado. Você não é dono do tempo. O dono do tempo é Ele. É Deus que é dono do tempo. Então você tem que viver o tempo todo para Deus.
Viver intensamente para Deus. Salomão foi bem claro e disse: aproveita tudo que vier à mão para fazer e faze por completo, faz com toda a autonomia, faz com toda a dedicação, porque na sepultura a gente não louva a Deus, não tem como adorar ao Senhor na sepultura, você tem só essa vida. Então se você vai viver com Deus, se você vai pedalar com Deus, se você vai dirigir com Deus, se você vai trabalhar com Deus. A dona de casa vai lavar louça com Deus, e vai fazer com qualidade, porque é para Deus. Se você vai trabalhar no seu emprego, seja qual for a sua profissão, você vai fazer com toda a diligência, com todo o cuidado, porque é Deus que está no comando, não é o homem. Você serve a um Deus vivo. Antes do homem, antes do seu chefe, do seu patrão, você tem um Deus que cuida de todas as coisas. Então é tempo de você analisar e tomar posse da bênção de Deus, senão você se torna o outro filho do pródigo, que também se torna um pródigo, mesmo dentro da casa, com toda a pompa, a regalia, mas não sabe usufruir. De repente morava até lá no chiqueiro, né? Porque de repente comia com os porcos, porque não sabe usufruir da bênção do grande Pai. Então é tempo de você parar um pouquinho, refletir nesta parábola que Jesus contou. Então aquela pessoa, aquele homem, né, chegando ali, aquele jovem, ficou revoltado com seu pai. Seu pai teve que ir lá e dar uma puxadinha de orelha nele: vem cá, filho, não fica dessa forma. Pare um pouquinho, analise o que aconteceu. Um grande milagre, algo grande aconteceu. O que estava perdido foi achado. O que estava morto reviveu. Agora é tempo de nós festejarmos, se alegrarmos. Você tem um irmão vivo, para e pense. Então é tempo de nos pararmos um pouquinho e vermos de que forma estamos vivendo, né? Porque tem pessoas hoje vivendo dissolutamente. Estão gastando tudo. Deus dá saúde, dá bênção, dá família, dá riqueza, dá um carro bom, dá quem sabe uma casa muito linda, terra, fazenda, e eles não estão usufruindo para adorar e servir ao Senhor. Não sabe agradecer a Deus, não sabe louvar a Deus por tudo isso que Deus tem feito. Então é tempo de você parar aí e meditar. O que você está fazendo? Você está sendo grato a Deus, que é Criador deste universo, de tudo isto? Então é tempo de estar adorando a Deus, servindo ao Senhor com sua mente, com seu coração, com seu entendimento, com essa qualidade de vida que você tem. De repente você pensa: mas tem hora que eu não sei nem de onde vem tanto entendimento, que eu vou lá e resolvo os problemas, seja da máquina, seja da plantação, seja do adubo, seja do financeiro. De repente um telefonema ali, alguém resolve a sua circunstância ali, resolve o seu prejuízo, ajuda a suprir a sua necessidade. Você esquece que tem alguém superior a tudo isso. Está provendo na tua vida e você não sabe a quem glorificar. Você é o outro filho pródigo. Pare um pouquinho, aproveita dessa bênção que Deus tem preparado para você. Você pode pegar qualquer cabrito que quiser e fazer festa com seus amigos, como diz aqui o pai a este filho, né? O filho não tinha esse conhecimento. Pare um pouquinho, vê o que você está fazendo. Você está acusando só o outro que está desperdiçando, e você, da sua parte? Você é acolhedor, você é grato, você é cheio da bênção de Deus, vive uma vida de regalia, de saúde, de plenitude aqui neste mundo, porque Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Aí você para assim, vive uma vida mesquinha, de repente nem comida tem na mesa, às vezes anda de roupa bonita e faltando pão na mesa, ou anda sem pão na mesa também. Por quê? Porque não sabe usufruir desta graça, desse poder em potencial. Então Deus tem te chamado para você comer do melhor da terra. Pare um pouquinho, analise das promessas de Deus na tua vida. Além da vida aqui na terra, você ser uma vida frutífera, abençoada, você terá uma eternidade com Deus. Então Deus tem plano e propósito definido na tua vida. Deixa Deus moldar o seu coração e ser grato a Ele por tudo. Você vai ver que realmente rica bênção vai fluir no seu coração. Então deixa de lado esse segundo filho, além do pródigo que gastou, mas voltou arrependido, transformado. O pai o abraçou gostoso. Você pode ser o outro filho que ficou com ele, que obedece ele, que faz tudo certinho e também que aproveita dessa regalia, dessa plenitude de Deus, usufrui das bênçãos de Deus. Eu conheço pessoas que são fazendeiros, tem de tudo, e anda com o carro quebrado, às vezes o carro deixa na rua, não está usufruindo da graça de Deus. É mesquinho, né? É avarento. Pare um
pouquinho, analise o que você está fazendo da tua vida. Pare um pouquinho, a vida é muito mais além do que isso. Você pare aí, vê se você é dono de alguma coisa. Você pode usufruir de grande riqueza. O apóstolo Pedro disse que a riqueza do homem é como a flor da erva. E a vida do homem é como a erva. Quando ela é cortada, morre e se lança ao fogo. Então o homem está na mão de Deus. Ele pode ser chamado para mansões celestiais. E daí, o que ele usufruiu? E o que ele tem feito? Para quem será? Um certo homem, Jesus contou a parábola, ele plantou muito, colheu muito, como está na nossa região, a época da colheita. Ele disse, vou derrubar o celeiro, vou fazer tudo de novo, vou encher todo. E aí, depois ele disse para a alma dele, agora recreia, alma, tranquiliza, fica de boa. Aí Deus disse para ele, hoje, louco, se hoje te pedir a tua alma, o que tens preparado para quem será? Então pare um pouquinho, o que você está fazendo da tua vida? Analise qual é o bem que você está trazendo para a sua vida. Você tem paz? Você tem tranquilidade? Você dorme bem? Você come bem? Você usufrui desta vida? Vale a pena lutar. Se você está perdendo isso, você está perdendo a vida aqui e também a vida com gratulação a Deus, que é a sua eternidade, que é muito melhor do que esta vida. Viver aqui as pompas deste mundo é muito bom, mas a eternidade já se chama eternidade, que Deus prometeu para aqueles que o amam. Aí você pensa, pare um pouquinho, o que estamos vivendo hoje? Faz você refletir um pouquinho. Algumas liberdades você perdeu a liberdade de andar com seu carro novo, de viajar para todo canto, ou ir para o exterior, algum lugar assim. Por quê? Por causa de um vírus. Você viu só como muda a nossa vida? Nós não somos dono de nada. É tempo de nós sermos gratos a Deus e saber que Deus tem o melhor para a nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma nova perspectiva de vida, que você analise essa parábola que Jesus contou aqui do filho pródigo, dizendo para esse filho e mudando a tua vida. De qual lado que você é? O filho que foi embora, mas se arrependeu e voltou? Ou aquele que ainda continua indo, ainda absolutamente, mas lembra que tem um pai que te ama muito, de qualquer forma, mesmo aquele filho que não sabe usufruir da bênção, mas Deus também te ama muito, Ele quer te salvar, Ele quer te restaurar. Que Deus te abençoe e te guarde e te dê grande vitória. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, o Senhor tem me dado esta palavra e o Senhor tem tocado no coração desta pessoa que está me ouvindo. Pai, eu não sei em qual longitude que ela esteja de mim nesta hora, mas o Senhor tem uma bênção especial para esta casa, para esta família, para este coração, ó Pai, que está de repente voltando para o teu caminho, que entendeu o plano de Deus, o propósito de Deus neste coração. Pai querido, que o Senhor tem alcançado esta vida, perdoe o seu pecado. Pai, escreve o seu nome no livro da vida. Pai, dá a alegria da salvação, dá o prazer de viver uma vida santa e usufruir do bem desta vida e também da vida eterna, para ensaiar a eternidade, aprender a adorar a Ti e em especialidade ao Senhor, ser grato ao Deus vivo, Criador do céu e da terra. Pai, abençoe cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém.